canal Maia Santônio. Tal como vocês viram nos vídeos passados, falamos da divisão de polinômios, não é? Uma divisão, um exercício que saiu na prova lá no IMAG. Mas vamos retomar agora com os nossos vídeos, né? Falando então de frequência. Estamos a falar de estatística, vamos retomar agora, não é? Falando então de estatística. Mas não se esqueça, né? Subscreva-se no canal, dá um like e compartilhem os vídeos, tá? Bem, hoje vamos falar de frequência, tá? Em estatística, calcula-se a frequência, não é? Da variável. O que é frequência? A frequência é o número de vezes em que uma variável estatística se repete no estudo estatístico. Já vimos nos vídeos passados o que é uma variável estatística. Uma variável estatística é a propriedade, é o caráter, não é? É o atributo que certo grupo tem para se fazer um estudo estatístico. Tá? Isso aqui é variável estatística. Então, esta mesma variável estatística, em um estudo estatístico, há vezes que se repete várias vezes. Então, essa repetição que se faz de uma variável estatística num estudo estatístico chama-se frequência. E existem as frequências absolutas, não é? Que é a quantidade de vezes que ela se repete. Existe também a frequência relativa. A frequência relativa já é uma frequência calculada. Tem um cálculo para se fazer. Existem outras frequências também, como a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada, mas essas frequências acumuladas e relativa acumulada, vamos falar só quando vamos a falar de tabela, quando vamos a preencher a tabela. Aí essa frequência relativa acumulada e a frequência acumulada também, absoluta acumulada, só se calcula, não é? Quando se está a se fazer tabela, quando se quer fazer um cálculo mais profundo sobre as frequências. Mas o mais importante é saber que existe a frequência absoluta e a frequência relativa, essas duas. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que a variável estatística se repete no estudo estatístico. E a frequência relativa tem que se calcular, faz-se um cálculo. No vídeo passado, tá, eu já falei aqui que existe a frequência absoluta. Fiz aqui uma tabela no vídeo passado sobre estatística, não é? Um vídeo passado sobre estatística. Fiz aqui uma tabela, não é? E calculamos aqui a frequência absoluta, calculando quantas vezes a variável estatística se repete no estudo estatístico, não é? Então eu vou falar aqui hoje. Por exemplo, não é? Eu vou fazer um estudo numa escola sobre a idade dos alunos, não é? Eu vou fazer um estudo numa escola sobre a idade dos alunos, tá? Ou então eu vejo um grupo de alunos de longe numa paragem de autocarro e eu chego lá e pergunto a idade deles. Então, eu vou perguntar a idade e cada um vai me dar a sua idade. Mas existem, como são alunos que têm uma faixa etária quase a mesma, não é? Estão na mesma faixa etária, existem pessoas que vão ter a mesma idade. Por exemplo, eu pergunto, quantos anos tem? 15 anos. Quantos anos tem? 16. Quantos anos tem? 17. Eu vou perguntar outra vez, quantos anos tem? Alguém vai me dizer que também tem 16. Então, esta repetição de variável que se faz no estudo estatístico é que se chama frequência absoluta. Se existem duas pessoas com 15 anos, então eu vou colocar que a frequência absoluta é igual a 2. Não é? Por exemplo, eu coloco aqui idade de alunos. Um tem 15, outro tem 16, outro tem 17, não é? Outro tem 18, outro tem 15, outro tem 18, não é? Outro tem 16, outro tem 17, outro tem 16, não é? Então, esses dados que eu reuni, não é? Tem alguns dados repetidos, 15, 15, 2 vezes, 16, 16, 16, 3 vezes, 18, 18, 2 vezes, 17, 17, 2 vezes. Então, esta é a idade dos alunos que se repete aqui, que se chama frequência absoluta. E normalmente a frequência absoluta, vou escrever aqui, frequência absoluta. A frequência absoluta, não é? Nós denominamos pela letra FA. F maiúsculo. FA, frequência absoluta. E é igual a quê? Não é? É igual a quantidade de vezes que se repete a variável num estudo estatístico. A variável estatística. Não é? A frequência absoluta, não é? É a quantidade de vezes, é a repetição da variável estatística.
Tá? A frequência absoluta é a repetição da variável estatística. Aqui temos 15, 15, não é? Temos 16, 16, 16. Temos 17, 17 e temos 18, 18. Então, a quantidade de vezes que a variável estatística se repete no estudo estatístico que se chama frequência absoluta. Tá? Agora, o que é a frequência relativa? Porque nós estamos a falar hoje de dois termos, frequência absoluta e frequência relativa. O que é a frequência relativa? A frequência relativa calcula-se, não é? A frequência relativa, vamos chamar de quê? Frequência relativa é F, vamos dizer FR, F maiúsculo R, frequência relativa. Frequência absoluta F, frequência absoluta FA, frequência relativa FR. A frequência relativa vai ser o quê? A frequência relativa vai ser, tem um cálculo, frequência relativa é igual à frequência absoluta FA sobre o quê? O total de observações. Tá? A frequência relativa é igual à frequência absoluta sobre o total de observações. Normalmente o total de observações denominamos por N. Total de observações denominamos por N. No estudo passado, total de observações. Total de observações, fica assim. Total de observações denominamos por N. Tá? No estudo que eu fiz, no vídeo que eu fiz passado sobre estatística com a tabela aqui, eu disse que N é o total de observações. O total de observações é o quê? É o número de alunos que participam do estudo, a quantidade de pessoas que participam do estudo, a quantidade de indivíduos que participam do estudo, não é? A quantidade de objetos que participam do estudo, é que se chama total de observações, a quantidade é que é o total de observações. Temos aqui quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui o N, o total, será igual a quê? A 9. N igual a 9. Agora, a frequência absoluta. O número 15 repete-se quantas vezes? 2 vezes. Então, vamos ao calcular a frequência relativa do número 15, ou melhor, ao calcular quantas vezes se repetiu o número 15 de uma frequência relativa, nós vamos colocar aqui 2, não é? Sobre 9. Tá? O 15 repetiu-se 2 vezes, então 2 sobre 9. Tá? Bem, este vídeo é apenas para vocês terem noção do que é uma frequência absoluta e o que é uma frequência relativa. Tá? No próximo vídeo, vamos falar agora como calcular de fato a frequência relativa de um estudo. Isso já depois para colocar os dados numa tabela, não é? Então, essa é a frequência absoluta. Vou repetir mais uma vez, não é? A frequência absoluta é a quantidade de vezes que uma variável se repete no estudo, não é? A frequência relativa, não é? É o quociente entre a frequência absoluta e o total de observações. O total de observações é a quantidade de objetos ou de indivíduos que participam de um estudo estatístico, tá? São essas três noções que temos que saber para fazer, então, estes cálculos, tá? Então, hoje ficamos por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo, para que o vídeo, então, não fique muito longo, tá? Muito obrigada. Estamos por aqui. Não se esqueça, não é? Subscreva nosso canal, dá um like e compartilhem, tá? Muito obrigado.